Olá, estamos juntos mais uma vez para o nosso programa A Caminho da Luz. E nesta oportunidade nós vamos falar de um assunto maravilhoso, o lançamento de um livro fantástico do nosso querido Antônio Demarque, que já estará falando conosco. Vamos já cumprimentando nossos companheiros de trabalho. Boa tarde, Soraya. Olá, Marlene. Sejam muito bem-vindos ao programa Caminho da Luz. É um grande prazer e uma grande alegria a gente recomeçar aqui nessa semana com todos vocês. Carlinhos, novamente juntos, hein? Sem dúvida nenhuma, uma alegria muito grande estar aqui, principalmente falando de um tema tão maravilhoso como é falar de Jesus. Demarque, nós estamos felizes por conversar com você nesta oportunidade para falar do seu novo livro. Como é que está o coração diante desse lançamento tão fantástico que você fez? Antes de mais nada, Marlene, Soraya, Carlinhos, nossos cumprimentos aos telespectadores do programa Caminho da Luz, TV Mundo Maior. Toda vez que lançamos um livro, você já tem essa experiência, né, Marlene? É um filho que nasce. Então, todo filho, quando nasce, a gente embala ele, é uma alegria muito grande, e principalmente quando os assuntos são assuntos assim profundos, que nos remetem à reflexão. Então, esse livro, Jesus, o Divino Amigo, tem sido assim um celeiro de bênçãos, muita alegria, tenho feito muitas palestras por aí. Então, tem sido uma alegria muito grande, uma alegria que não me considero merecedor, mas estamos aí para cumprir a nossa tarefa, apesar dos nossos defeitos e as nossas imperfeições. Demarque, qual é a proposta desse livro? O que é que motivou você a trazer? Eu já li, adorei, um livro fantástico que fala para a gente toda a trajetória de Jesus numa linguagem muito simples, muito fácil. Qual foi a sua intenção, qual foi a sua proposta ao produzir esse livro? Na verdade, esse livro ele já estava sendo planejado antes mesmo de eu terminar o 7º selo. Eu ainda estava na fase de finalização do 7º selo quando os espíritos me disseram que o próximo livro seria a respeito de Jesus, porque a Terra passa por esse momento de transição planetária e mais do que nunca nesse momento o ser humano precisa conhecer Jesus. Não um Jesus distante, um Jesus inacessível, que muitas pessoas pronunciam o nome de Jesus diariamente, mas de uma forma até displicente. Automático, Automático, né? Meu Deus do céu, fala o nome de Deus e o nome de Jesus a todo instante, mas de uma forma assim automática, displicente, sem ter aquela convicção. Quem é Jesus? O que é realmente, quem é que foi Jesus? O que representou para a humanidade Jesus? Então essa proposta, ela é assim, trazer de uma forma bem simples, bem objetiva, um conhecimento que o livro permita que as pessoas leiam e tenham interesse em conhecer mais Jesus, não só pelo livro, porque o livro ele traz simplesmente um rápido lampejo diante da grandiosidade de Jesus. Como dizia João, o evangelista, se fôssemos escrever a respeito de Jesus, ficaríamos escrevendo a vida inteira. Então, mais 2000 anos. Mais 2000 anos. Então, é uma obra, assim, bastante despretensiosa, mas com o objetivo de fazer com que o ser humano conheça Jesus, não Jesus distante, inacessível, um ser perfeito que habita em esferas de luz, esferas crísticas, mas um Jesus amigo, um Jesus que está conosco no dia a dia, em cada situação que nós passamos. E justamente sobre isso, né, Demarque, as pessoas colocam Jesus tão longe, quando ele tem que estar tão perto, e o que o livro vem nos dizer, quer dizer, as pessoas pensam, né, que conhecem Jesus. E eu acho que é essa a grande meta do livro, começar a conhecer Jesus. O que você poderia falar mais para nós sobre isso? Então, porque Jesus... nós conhecemos, e muito pouco, o Evangelho. Poucas pessoas realmente leem o Evangelho. E muito menos ainda estudam o Evangelho. E outro número bem menor ainda compreendem o Evangelho. O que Jesus quis dizer. O que Jesus, ele na perfeição, porque ele era um espírito perfeito. Jesus é um espírito perfeito, habitante das esferas de luz, onde já tinha se desprendido da forma da matéria. Quando o espírito atinge a perfeição, ele se desprende de todos os vínculos materiais. E a sua dimensão
a sua consciência, ela adquire uma dimensão cósmica tão grande que ele adquire uma amplitude e uma ressonância assim maravilhosa, porque ele entra na sintonia com o próprio Criador, onde ele capta nessa sintonia o pensamento, o desejo do Criador em dar forma na criação. E esses espíritos, eles operam como se fossem co-criadores, obedecendo às ordens e captando essas ordens e dando formas a mundos, nebulosas, galáxias. Jesus, ele é um espírito nessas condições. E quando nós falamos de Jesus, as pessoas não entendem o grande sacrifício de Jesus, o que ele era antes. Foi ele que naquela dimensão cósmica da sua consciência vibracional tão grandiosa, que deu forma à Terra, que deu forma ao nosso globo, à natureza, a tudo que existe. E ele, no momento de trazer uma grande mensagem, ele fez questão de vir pessoalmente para olhar nos nossos olhos, para nos compreender e para nos trazer a grande mensagem da vida. E ele foi tão importante que dividiu o mundo em duas eras, antes e depois dele. Então, as pessoas, de um modo geral, não conhecem, não leem, ouvem muito superficialmente, os que leem poucos compreendem, os que compreendem poucos praticam, e vai por aí. Então, esse que é o grande objetivo, as pessoas precisam conhecer um pouquinho mais quem foi Jesus. É interessante pensar, né, que homem é esse, que espírito é esse, né, e você podia falar um pouquinho para a gente a respeito dessa essência divina, porque nós também temos essa essência, mas como que a gente pode ver isso falando de Jesus? A essência que Jesus ele esteve na condição humana. Nós o vimos como um corpo de carne frágil, em que ele esteve conosco aqui durante 33 anos. Peregrinou entre nós, sentindo as mesmas injunções da matéria, sem nenhum privilégio, sentindo fome, dor, sentindo frio. Então, Jesus, na condição humana, nós ouvimos. Nós temos o Evangelho que relata as suas passagens. Aquilo que ele fez, os milagres que nós consideramos milagres, porque não tínhamos entendimento. Hoje nós sabemos que aquilo que ele fez, ele na sua essência divina, como Espírito perfeito, ele detinha o conhecimento da ciência, de tudo. De tudo que se possa imaginar, ele detinha o conhecimento. Do manuseio químico das moléculas, da transmutação das moléculas no momento de modificar a condição psicológica e psíquica de uma pessoa, transmutando aquelas células doentes e inserindo energias de forma que recuperasse até pessoas leprosas, pessoas cancerosas, pessoas com problemas físicos, pessoas com problemas mentais. Então Jesus, na sua essência divina, ele atingiu o máximo da perfeição, a perfeição absoluta. Então ele dominava todos esses conhecimentos. E aí o grande sacrifício dele, poder reduzir, graduar a sua energia para se fazer presente num corpo frágil de carne. É interessante, Demar, que nós observarmos que existem muitos estudiosos que se apegam a essa questão da origem humana de Jesus. Há muitas polêmicas, há muitas controvérsias, né? E por algum momento se pensa que Jesus não tinha uma essência humana. Como é que você vê a essência humana de Jesus? Ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei. Ele não requereu nenhum privilégio, nada diferente. Ele quis estar entre nós nas mesmas situações que um ser humano comum vive. Com a diferença, o corpo físico era o mesmo, igualzinho a qualquer um de nós. A grande diferença estava no espírito. O espírito de Jesus, Jesus em espírito, ele detinha o conhecimento, ele sabia das coisas e ele estava acima de todas essas querelas do dia a dia. Então o mestre, ele compreendeu as nossas fraquezas, ele compreendeu as nossas imperfeições. Dizem que quando ele olhava em cada uma das pessoas, ele não via simplesmente a forma física, ele via o fundo da nossa alma. Ele via aquilo que nós tínhamos de bom. E todos os seus ensinamentos eram no sentido de fazer com que o ser humano acreditasse que ele podia ser melhor. Existem muitas pessoas que ficam dizendo, mas Jesus tinha um corpo etéreo, o corpo dele não era um corpo normal. Absolutamente.
o que os Espíritos nos mostram, o que os Espíritos nos ensinam, é que ele não teve privilégio nenhum e ele da própria boca disse, eu não vim destruir a lei. Então ele veio cumprir um rito igualzinho qualquer um de nós numa reencarnação, só que numa situação bem mais difícil, porque ele não tinha mais o corpo perispiritual e teve que reconstituir esse corpo perispiritual. Teve que graduar a sua consciência cósmica, a sua vibração cósmica, para se fazer presente num frágil corpo de carne. Se Jesus liberasse a sua energia em determinado momento, o corpo se desintegraria, ele não resistiria. Por isso ele passou os 33 anos em oração e jejuns constantes para manter aquela energia graduada. E o último grande sacrifício foi quando no Horto das Oliveiras, em que já o corpo não resistia mais e o espírito ameaçava se desprender, ele fez o último grande sacrifício orando, foi quando os tecidos já se rompiam e ele transpirou sangue. Então as pessoas, de um modo geral, não conhecem esses detalhes. Ainda hoje se faz jejum, ainda hoje as pessoas ficam se lapidando e não fazem ideia por que Jesus fazia jejum. Porque Jesus, ele estava constantemente em oração, mas convidava a gente que somos imperfeitos em vigilância e oração. Ele era o Espírito perfeito que estava em comunhão constante com Cristo, com Deus. Mas nós, pelo contrário, precisamos estar em oração e vigilância. É muito interessante essa sua colocação, porque se discute, quer se apegar à forma física, como você bem disse, a essência é uma outra coisa. Mas o nosso assunto está bastante interessante, nós vamos continuar com ele já já, nós vamos interromper um pouquinho só e já voltamos. Aguarde que nós já estamos de volta.